A Igreja Congregação Cristã no Brasil foi fundada por maçons? Resposta: infelizmente, sim. Não só ela, mas todas as igrejas pentecostais e neopentecostais instaladas no Brasil e em países vizinhos, todas, com exceção da católica, todas, ok? Todas elas têm o dedo da maçonaria e só existem graças à ajuda dela. Para quem não sabe, por causa de uma guerra ou briga antiga da maçonaria com a Igreja Católica, graças a essa guerra antiga, centenária, hoje no mundo existem mais de 30 milhões de denominações, porque a Igreja Católica não gostava da maçonaria e a maçonaria também não se bicava com a católica. Então, depois do avivamento da Rua Azusa nos Estados Unidos em 1906, a maçonaria dos Estados Unidos escolheu alguns pentecostais e os enviou para o mundo com a missão de espalhar o pentecostalismo americano. Espalhar o pentecostalismo americano e também com o objetivo de destronar a Igreja Católica. Então, e a CCB, conhecida como Igreja do Véu, ela não está fora desse cesto, okay? Não é uma exceção. A CCB ela foi fundada por um italiano de origem pobre e letrado que deixou o seu local de origem, a Itália, migrou para os Estados Unidos, chegando lá fez amizade com dois conterrâneos seus, também italianos. Esses dois conterrâneos, a história da CCB é essa, da sua origem. Esses dois conterrâneos, que eram também italianos, eram cristãos pentecostais e pertenciam à maçonaria dos Estados Unidos. Ali, Luigi Franciscon chegou desempregado e foi ajudado por esses dois conterrâneos dele. O nome deles, o primeiro é Michele Nardi e o segundo é o pastor valdecense Teófilo Gil, ambos maçons grau 33 do rito escocês antigo e aceito, okay? Homens formados na maçonaria. Quando Luigi Franciscon chegou nos Estados Unidos, ele era católico. E nos Estados Unidos já existia o pentecostalismo. É bom que vocês saibam que todos os pentecostais daquela época, todos pastores, missionários, líderes religiosos e até homens de igrejinhas de bairro eram maçons. Eram cristãos, mas também eram maçons. Todos, a elite toda, porque a maçonaria dos Estados Unidos os protegia das perseguições da Igreja Católica naquela época. Então a maçonaria tem grande poder, né? Então ela os protegia. Eu não julgo eles por isso, ok? A minha indignação é por causa do ocultismo. A CCB escondeu fatos históricos importantes sobre a sua origem. Então, meus queridos, Luigi Franciscon chegou ali católico, aí foi evangelizado por esses maçons
E dali surgiu o trabalho missionário dele, né? Depois que participou do avivamento da Rua Azusa, de viajar pelo mundo espalhando o pentecostalismo americano. Ele, tanto Luiz de Franciscon quanto os missionários e pastores daquela época, receberam essa missão da maçonaria dos Estados Unidos. Essa informação saiu de documentos que em breve eu estarei divulgando. Não sei o impacto que isso vai causar na mente daqueles que frequentam essas igrejas, mas a verdade vai chegar. Já está chegando, né? Então, meus queridos, Luiz de Franciscon, os dois amigos dele pentecostais, sabendo de sua condição financeira, desempregado, ajudaram ele a conseguir emprego. De imediato, Luiz de Franciscon foi contratado pela maçonaria dos Estados Unidos. Nós conseguimos rastrear os locais que ele trabalhou. São 3 setores que Luiz de Franciscon trabalhou para a maçonaria dos Estados Unidos. O primeiro é em reformas de templos maçônicos. O segundo é em um cemitério maçônico, reformando ou construindo jazigos para maçons falecidos. E o terceiro é em um cemitério chamado Masonic em Oz. Ok? Então o Luiz de Franciscon ficou trabalhando muitos anos para a maçonaria dos Estados Unidos. O que eu não condeno. Ok? Para mim, a dignidade do homem ou do ser humano está no seu trabalho. Não importa em que condições ele trabalhe, ok? Em que setor, em que área. Ok? Para mim, Luiz de Franciscon poderia ter trabalhado até num centro de Umbanda, não tem problema nenhum. Ok? Ele precisava disso para sobreviver. Então, o que eu falei agora há pouco, a CCB escondeu esses fatos de nós, né? E eles vazaram. Um parente de primeiro grau de Luiz de Franciscon deu várias entrevistas aqui nas redes sociais falando sobre isso. A CCB deu um jeitinho de censurar, mas eu tenho os vídeos em meu poder. Não vou divulgar. Então, meus queridos, Luiz de Franciscon ficou trabalhando muitos anos para a maçonaria dos Estados Unidos, nessas áreas aí que eu citei. Aí, ele foi convidado, segundo o parente deles, né? Segundo palavra dos parentes dele, ele foi convidado para fazer parte da maçonaria e aceitou. Ali ele foi iniciado como um pedreiro da maçonaria dos Estados Unidos. E depois que ele foi iniciado lá, ele começou a frequentar as reuniões solenes dos maçons dos Estados Unidos 2 vezes por semana. Os maçons também ensinaram um dialeto, um idioma, para que ajudasse Luiz de Franciscon a se estabelecer nos Estados Unidos, porque ele era italiano e falava italiano. E nos Estados Unidos é outro idioma. Então, os maçons ensinaram ele língua inglesa. Ok? Então, meus queridos, aí Luiz de Franciscon começou a se envolver com o pentecostalismo e com o tempo ele teve o desejo de viajar pelo mundo criando essas igrejas. Então, aí a maçonaria financiou. É justo eu falar aqui, né? Não posso ser hipócrita. Não foi só Luiz de Franciscon que foi ajudado financeiramente pela maçonaria dos Estados Unidos. Todos os pastores e missionários que vieram de lá para cá também, todos, okay? Eles pagaram. A maçonaria dos Estados Unidos gostou tanto de Luiz de Franciscon que resolveu financiar ele. Você vê um homem que saiu da Itália desempregado, não é as coisas, né? Foi para os Estados Unidos tentar a sorte e lá deu sorte dele encontrar o Michele Nardi e o pastor Valdescense.
ok? Esses homens foram o amuleto da sorte de Luigi Franciscon. Então, meus queridos, nós descobrimos também que Luigi Franciscon, ele virou um pedreiro da maçonaria dos Estados Unidos, mas resolveu manter a sua filiação em segredo. Se não fosse um parente dele vir aqui nas redes sociais dar entrevista, nós nunca iríamos saber dessa particularidade do fundador da congregação cristã. Então, meus queridos, a lista fechou. Nós temos informações suficientes para falar que a CCB foi fundada por um maçom, por um pedreiro da maçonaria. Muita gente não gosta que eu fale isso, porque acha que eu quero ferir a reputação desse missionário. Inclusive teve canais opositores ao meu, não de críticos, de opositores, que gravaram um vídeo mandando indireta, né, falando que eu estou falando isso de Luigi Franciscon nos meus vídeos porque eu tenho mágoa. Não. É assim, a resposta que eu dou para essas pessoas é a seguinte, ó. O culpado disso, de ter perdido 30 anos da minha vida na CCB, fui eu. Eu fui o culpado, ok? Eu sou um réu, confesso. Eu que fui culpado disso tudo, ok? Eu fui um tremendo idiota em acreditar que um homem ia deixar o seu país de origem porque escutou uma voz de Deus lá, mandando ele vir ao Brasil, fundar uma denominação que através dela salvaria um grande povo. Okay? Vocês já viram a foto de Luigi Franciscon na sala da sua casa assistindo uma televisão de 50 polegadas? Vocês já viram? Okay? Só de você olhar para aquela foto, você já percebe que esse homem não tinha compromisso nenhum com Deus, que ele era um leviano. Ok? A foto está no meu blog, eu posso deixar um link para vocês. Ok? Então, um homem que estava dividido, vou usar o mesmo argumento que o Ministério da CCB usou no passado para condenar a Irmandade. Então, um homem que tinha um mundo dentro de casa e ainda saía falando aí que escutava a voz de Deus, eu acho que ele tinha... escutar a voz, então, isso aí é muito parecido com sintomas da esquizofrenia, ok? Então, meus queridos, infelizmente até a Igreja Congregação Cristã no Brasil foi fundada, tem os dedos da maçonaria dos Estados Unidos. A mentira foi tanta que o Ministério se aproveitou da ingenuidade da Irmandade para falar que Luigi Franciscon, o Ministério da CCB pregou em cima do púlpito, nos momentos dos cultos lá, por mais de 100 anos, que Luigi Franciscon, quando ele saiu que ele recebeu um chamado de Deus para vir ao Brasil, fundar uma igreja que através dela salvaria um grande povo, um povo santo, zeloso de boas obras. Olha que história linda. Mas por trás dessa historinha para boi dormir, existe um ocultismo, que é a maçonaria dos Estados Unidos. Trabalhou em 3 lugares. Falar em trabalho, meus queridos, eu consegui fotos dos locais onde Luigi Franciscon trabalhou. Templos maçônicos com mosaico, reformas ou construção de túmulos jazigos para maçons falecidos em um cemitério maçônico. O cemitério lá, o nome é Masonic. E também em um hospital chamado Masonic em Owens, um hospital que é mantido com dinheiro da maçonaria dos Estados Unidos, que é ajudado, né? Mantido. Tá bom? Então, meus queridos, nem a CCB escapa, ok? Desse ocultismo. Todas as denominações, se não fosse a briga antiga da maçonaria
com a católica ou vice-versa, hoje nós não teríamos uma igreja em cada esquina. Teríamos apenas o catolicismo romano. Já pensou a Irmandade da CCB lá dentro do templo, se prostrando para uma estátua de gesso dentro da igreja católica? Seria engraçado, né? Mas eles fazem isso nos dias de culto da CCB. Eles não se prostram, a Irmandade da CCB não se prostra para uma estátua de gesso lá na católica, no templo católico, mas se prostra para um ancião, se prostra para o símbolo do falo ou obelisco, que é o símbolo sexual do deus Baal, que está construído dentro dos templos da CCB e é cultuado todos os cultos. Além disso, a Irmandade da CCB, olha eu saindo fora do assunto do vídeo, além disso, a Irmandade da CCB também se prostra para a Trindade Católica. Você não sabia disso, né? Que a CCB, ela colocou uma cadeira do lado esquerdo e do lado direito, e o púlpito no meio, simbolizando Pai, Filho e Espírito Santo. Quer dizer, a Trindade Católica, pagã, do paganismo romano. Me mostra na Bíblia onde está escrito Trindade. Não existe. Isso é nova doutrina. Tá ok? Fora isso, ainda tem pilares da maçonaria dentro dos templos da CCB, em volta do púlpito. Tem igrejas da CCB que tem o tanque de batismo atrás do púlpito. Esses tanques de batismo, eles fazem alusão ao olho que tudo vê, o olho que tudo vê, ok? Meus queridos, não repara a minha imagem não, porque eu fui fazer um corte de cabelo aqui, deu errado, aí fiz cagada, a maquininha enroscou, cortou tudo errado, tá ok? Mas o importante não é a minha aparência física nesse vídeo, mas sim as mensagens que eu passo para ajudar os meus irmãos. Irmão Rafael, você tem provas que a Igreja Congregação Cristã no Brasil foi fundada por maçons? Tenho diversos documentos, meus queridos. Por que eu não divulguei ainda? Porque eu acho que é um sacrifício em vão. Eu vou me expor, ok? Eu vou ter o trabalho de selecionar lá, expor esse material. E isso aí vai adiantar alguma coisa? Não. O povo gosta de ser enganado. Um dia eu vi não lembro se era um ancião da CCB, falando no culto, que se tirar, no culto online, que se tirar o exclusivismo, acho que era ex-ancião, que se tirar o exclusivismo da CCB, a prepotência, ela fecha as portas. Por exemplo, as palavras que são pregadas diariamente nos cultos da CCB, em nome de Deus, é uma mentira. E o ministério já deixou claro que se falar a verdade para o povo, eles deixam de frequentar esses lugares. Então, o que sustenta essa seita é o seu falso ego do exclusivismo. Lá na CCB, quem fala na boca do ancião é Deus. Lá na boca dos pastores é o diabo. Lá na CCB, a palavra vem do céu, é o pão quentinho, a palavra revelada. Lá na dos pastores, eles ensaiam em frente do espelho para poder pregar para a igreja. Para mim, ambos, tanto os pregadores da CCB quanto os pastores, não quero ofender os pastores, mas assim, as pregações deles, se for assim no sentido profético, é mentira, é enganação. A palavra de Deus é clara, a lei e os profetas duraram até João. Tem mensagem mais clara que essa? Ó. A lei e os profetas duraram até João Batista. Lá fala assim. E de lá para cá é pregado apenas
a salvação a todo homem que crê. No começo Deus falou através dos profetas, depois pelo seu Filho, e por último ele fala através da sua palavra escrita. Inclusive na sua palavra escrita existem advertências para aqueles que ousarem tirar ou acrescentar qualquer nova revelação. Lá fala que vai cair, que quem tirar ou acrescentar qualquer coisa no livro sagrado, Deus fará com que caia sobre ele as pragas descritas naquele livro. Acho que é por isso que o povo da CCB é sempre destruído, né? Okay? Sempre destruído esse povo. Acontece tudo que é de ruim na vida deles. Eles não têm paz e são dizimados todos os dias. Por amor da obra de Deus? Não. Por causa da desobediência da palavra. Não obedece à palavra de Deus escrita, mas obedece à boca dos anciões. Tá ok, meus queridos? Acho que eu falei tudo nesse vídeo, né? Foi difícil gravar, hein? Tá ok? É isso aí. Deus que abençoe a todos. Um forte abraço. Até mais.